ABC. Esse aqui, assim como tem FMC, parece um outro constante de estrutura do grupo, só que ela não é invariante. Essa aqui não é invariante como FMC. Agora, você, para qualquer representação, da seguinte forma, que é escrever igual a C2 R sobre N2 delta V vezes 1. Quando a gente bota R, a gente está querendo dizer a representação. O grupo tem diferentes representações. Ok? Mais 1 de A BC. Esse ABC depende da representação. Ok? Menos PC mais I sobre 2 FMC. Aqui é uma fórmula muito importante, sabe? É uma fórmula geral que funciona para qualquer representação, certo? Isso aqui normalmente não é muito explícito, assim em livro, entende? Então você tem os geradores, que é também qualquer representação, pode ser escrito em termos DC e coeficiente, tá? DBC e o FABC, certo? Então, esses coeficientes aqui, se é tudo comum, então, está ligado o DLC. Tá? Da mesma maneira, você pode ter formas TA, TB, TC, TA, TB, TC, TD, tá? Descritas também em função de só do gerador, em função do T, em função do T. Aqui está escrito, vou dizer, 2T's, que sempre a ideia de escrever só em função do T. Então você escreve 2T's em função do T, aqui também tem outra maneira, a ideia é só fazendo um processo para escrever pequeno. Ok? É C2R? Como? C2R? Onde? Ali na dimensão da representação. Onde, entendeu? Aí à direita. Aqui? C2R? É um coeficiente que tem de grupo lá, sabe? Que depende da representação. Tá? É um coeficiente de grupo, sabe? Tá? Eles são definidos lá, tem que ver uma história anterior, entendeu? Você tem que fazer a representação. Ele pode, às vezes, valer 1,5, depende se está na adjunta, ele tem um outro valor, sabe? São valores. Por isso que eu estou bom porque mostrar para vocês que, digamos, ao lado da coisa tem uma teoria de grupo. Isso aqui vem tudo de teoria de grupo, não tem nada de física. Assim. Mas são relações que eles têm, então, que eles obtêm aqui, por exemplo. Isso aqui, certo? Só já que você falou em C2R, aqui, por exemplo, se você quisesse pegar o TA que vem, TA. O TA, TB, vezes TA, a identidade, tá? Ela é dada, aí, de novo, é que esses coeficientes eles chamam, C2 é só do R, é um coeficiente que depende da representação, tá? E menos N sobre 2 sobre TB. Então você escreve esses três em função do TB e, evidentemente, entendendo aqui da representação que você está trabalhando. Ok? Então, por exemplo, o C2, certo? Esse 2R é que ele depende
fundamental, aquela que é dada assim por N tablô, ele é dado por N2 menos 1 sobre N. Então, essa expressão do C2 na representação fundamental. Quando depois isso que você está falando aqui, sabe? Daí tem outras que eu não estou com a expressão aqui, entendeu? Mas tem uma expressão conforme está a representação. Se fosse a fundamental, é fácil. Essa aqui. Mas como justamente está falando de C2 R, que depende da representação, você vai lá e tem um valor, como tem esse valor aqui. No sentido que é todo aqui. Ok? Bom, daí tem muita coisa aqui. Vocês querem que eu escreva ou não precisa? Monante, eu posso dizer para vocês, relações de traço. Tá? Essas coisas acontecem muito. Elas são sempre soltas por aí. E às vezes a função do curso é organizar a mente de quem está trabalhando. Essas coisas que o senhor está falando são coisas que eu estou vendo. Isso que o senhor acabou de falar, eu tinha acabado de ver. Isso que o senhor explicou, eu acabei de ver, só que não a representação genérica. Eu estava vendo uma matriz de Paulo, que é o S2, né? Aí eu estou entendendo de onde está vindo. Por exemplo, se for pegar traço, o traço de que A de B igual 1/2 delta B. Okay? Agora, para o traço, isso aqui parece muito quando você está trabalhando com um triplo, com QA, QB, TC. Isso aqui é um quarto de ABC, mais isso aqui é 4 FABC. Quando você está trabalhando com gráficos desse tipo aqui, tá? Aparece normalmente está sempre o gráfico. Aqui tem um Q, aqui tem um T, tem um T. Você tira um, você aparece com essa relação isso aqui, certo? Daí, isso aqui, o traço na representação, fundamental. Tá? A relação adjunta, mas você tem traço, né? De A, de B, de C, de D. Ele é enorme aqui, isso aqui. Tá? Mas vou só fazer, se for na traço, na relação adjunta. Ok? Então, o traço que é aqui B igual a N. Ok? O traço que é A e B e C igual a I sobre 2 N FABC. Ok? Então, diferente da fundamental. E assim também tem traço do tipo, sabe? Então, o ponto Walter é um pouco isso, assim, quer dizer, a gente tem que ter uma questão ligada à teoria de grupo quando você está trabalhando com a teoria de Gauge. Então, e essas coisas estão todas aí, estão tudo muito bem catalogadas, não seria uma problema nenhum. Entendeu? A questão é só a pessoa compreender. Eu acho que é importante a pessoa compreender que isso aqui é um invariante para qualquer representação, e esse outro que aparece aqui não é um invariante. Isso aqui não é. Isso aqui é um invariante. Ele depende da representação. Isso, depende da representação. Ok? Então, a história da teoria de grupo, eu compararia a representação como um sistema de referência. Eu posso trabalhar com um sistema de referência cilíndrico, coordenadas, parada, movimento,
representação ou numa outra representação. Não é que a física seja a mesma, a simetria é a mesma. Assim, tá? Então, você, por isso que você, em grupo, você escolhe a representação fundamental aonde você está colocando a sua teoria. A tua teoria está na representação fundamental. Então, por exemplo, o que o Gell fez? Ele botou os quartos na representação fundamental do S3, os 3 barras. Mas aquele ômega menos, que dá um prêmio Nobel para ele, aparece na representação do D completo. Ok? Então, quer dizer, mas o ômega, aquela partícula ômega, era uma composição da representação fundamental. Entendeu? Você faz a representação fundamental, você vai dando para 3 vezes 3 barra, dá 1 mais 8. Aquelas coisas. 3 vezes 3 vezes 3, aparece o D completo. Então, você na física, que a física não depende da representação, claro que depende da representação. Botando a fundamental, você vai ter a representação. Mas a simetria permite ter diferentes representações. Você não violou a simetria, porque está na representação D completo ou D completo. A simetria é a mesma. Entendeu? E, vamos dizer, comparativamente, então, esses coeficientes aqui. Isso aqui é independente da representação, isso aqui depende da representação. Por isso que você sempre tem aqui, aparece um CR, esse CR quer dizer que você está aqui variável que depende da representação. Tem lá catálogo esse 2R, a representação do completo, é tanto 2, 3, 4, um coeficiente. Entendeu? Okay. Bom, então, eu acho que aqui, agora, com a aula de hoje, eu compreendo que eu cheguei a uma compreensão do seguinte: a gente disse, não, eu estou com um parâmetro ômega. Que física que eu posso fazer com esse parâmetro ômega? Então, a gente diz, olha, eu posso fazer a física dentro de Deus. Eu disse, agora tem uma outra física, 2, tem uma física 3, e tem uma física 4. Certo? Então, como é que Deus uma coisa que sabe, não sabe, mas você já sabe, assim, coisa do tipo. Então, vocês devem entender que quando seja pela Q e pela News, o ponto que eu estou puxando é justamente o seguinte: para mim, tá? A teoria de Gauss é isso aqui. Até agora, a pergunta é o seguinte: como a partir do multipleto eu estabeleço uma simetria? E será que essa simetria de Mills é única, somente uma? Ou tem outras possibilidades de estudar essa simetria? Ok? Então, esse é o espírito do curso. Então, a próxima aula, muitas vezes a gente começa a investigar esse lado 2. Ok? Como é que a gente começa a fazer a simetria e depois o lado 3 e o lado 4. Ok? Então, mais ou menos é isso aí. Quer dizer, o que eu resumo que eu diria para vocês é justamente essa questão de álgebra básica. Normalmente a gente aprende as coisas como? A gente aprende as coisas muito literal. A gente lê um livro, lê um outro, fala com um amigo, tal, mas a gente discute pouco dessas coisas. E discutir significa o seguinte: é uma opinião, uma abertura mental da CV. Eu entendo que o livro, pouco de concentração e álgebra básica, porque ali você coloca o teu campo, ali, dessa maneira, e você tem aqui a parte do espaço-tempo ligada a isso aqui. Então você uniu teoria de grupo com teoria de campo. E essa é a ideia da teoria de Gauss. E só que isso aqui não é. A gente dá muito valor ao gerador, porque o gerador tem duas equações. A
passar muito dia todo. E a gente se esquece que a história toda está na simetria. E a simetria é que te deu o teorema de Noether. E o Noether te deu 3 identidades de graça. Antes de você falar em Lagrangiana, ação, você já saiu na frente com 3 identidades. Então, a simetria ela é muito importante. Então, a questão é que você tem um problema com o conforto, qual é a simetria que você vai fazer? Quantos parâmetros você vai querer para poder mapear aquele problema? Essa é a questão. Depois da simetria, você vai dizer qual grupo que você tem. Você pode ter um parâmetro alfa e pode estar no grupo 1, pode estar no grupo SO2, SO2, ok? Tá? Então, quer dizer, você pode ter um parâmetro alfa e pode estar em diferentes grupos. Então, o teu trabalho com a simetria é um trabalho muito de escolha, sabe? Ali que você é o treinador, vou dizer assim. Porque você, o treinador, ele vai acabar tendo que botar um time em campo. Então, aqui você botou você. A foto está mais ou menos de 0. Esse é o teu time que você botou em campo. A pergunta é a seguinte: para mim botar esse time em campo, eu tenho que botar esses 2 para 1? Essa é a pergunta que eu... Então, o que você acha? Na hora que você fez a analogia, eu pensei com a escalação, a forma tática de estar o time. Acho que sim, né? Essa é a questão desse curso aqui, que é quebrar. Assim, esse curso quer dizer, você pode botar esse aqui em campo, só que você sabe que vai botar em campo. Por quê? Porque você tem correntes. Isso aqui são correntes, entendeu? Você tem isso aqui. Você tem um elétron mais e um elétron menos, tá? Elétron mais, você pode transmitir um fóton, pode transmitir um zero, certo? Como se você tivesse um elétron e uma outra partícula aqui, carga zero. Você pode dar mais ou menos. Okay? Então você pode ter situações que você está querendo esses 4 transmissores. Daí a pergunta que tem: esses 4 transmissores significa que você tem que ter S2 plus 1? Ou eu posso colocar numa linguagem aí com diferentes tipos de composições, com diferentes tipos de armar o time diferentemente. Quem arma o time, como o time está armado, é pela dinâmica. Certo? Mas o treinador está aqui. Aqui é o treinador. Okay? Então, a pergunta é a seguinte: será que eu não posso fazer diferentes dinâmicas para fazer as trocas? Tá. Segundo Yang Mills, ele diz: não, se eu quero 3, eu tenho que ter S2. Se eu quero 1, tem que ter 1. Então, estou fazendo S2 pelo 1, pirei e sigo todas aquelas normas. Tá? Mas você pode dizer: não, eu quero fazer esse daqui, esse time aqui, com uma dinâmica diferente. Okay? Então, esse é o espírito do curso. Tá legal? Então, alguma pergunta aí? Pode perguntar qualquer coisa. Qual é o teu ponto principal? Qual é a tua variável principal, Diego? A minha variável Principal. Como assim? Não, você vai trabalhar no modelo físico. Tá? Você está vendo velocidade, partículas novas, matéria escura, está vendo um monte de coisa. Mas ele diz: bom, eu vou ter que fazer um modelo físico. Qual é a minha variável que eu vou fazer como principal? Não sei. Esse é o, você vê, a época que ela diz: olha, a tua variável principal tem que ser de simetria. Compreende? Você, de alguma maneira, você tem que dizer: a minha variável é uma simetria. Mesmo que você, eu chamo o ômega de uma variável platônica. Ele aparece e desaparece. Mas você diz: bom, eu vou ter que, na minha opinião, né, eu vou ter que encontrar uma simetria para descrever aquele fenômeno. Assim.
Então, quer dizer, a ideia do curso aqui, ela é como a gente mexe com o conceito de simetria. Assim, quer dizer, Young Mills é a forma canônica que a gente tem hoje em dia, e vai fazer 60 anos agora, né? E como a física mexeu com o conceito de simetria. Então, essa é a maneira que a física tem mexido com o conceito de simetria. Daí você quer dizer o seguinte, não, essa é uma forma canônica, mas o importante é o treinador. O importante é que você possa ter essas partículas sendo trocadas com diferentes táticas, é isso que falou, né? Com diferentes táticas. Então, as táticas funcionam dinâmicas. Então, essa é a questão. Então, vamos ver se na próxima aula, a Fórmula 2, a gente consegue encontrar essas partículas sendo trocadas